Olá pessoal, eu sou o Plínio Júnior, gestor aqui do nosso núcleo de atendimento ao cliente, e hoje eu vou mostrar para vocês como é fácil e prático a emissão do MDFE pelo nosso sistema, certo? Então eu já estou aqui na minha conta, na página inicial, no dashboard. Vou vir aqui pelo menu lateral à esquerda em MDFE emissão, certo? Clicando aqui em emissão, eu já ia ter uma lista de todos os MDFEs que eu já emiti. Como eu quero incluir um novo documento, vou clicar aqui em cima em inserir. Os primeiros campos aqui do MDFE são os dados do MDFE. Aqui a gente vai conseguir ver o número do próximo documento, a data de emissão, a data da saída. O primeiro campo que a gente tem que de fato se atentar é que é o campo de tipo de emitente. A gente vai assinalar aqui se é prestador de serviço de transporte ou se é não prestador de serviço de transporte. De acordo com a opção que a gente marcar aqui, a gente vai definir quais são os campos obrigatórios na emissão do nosso documento, certo? Então, é o primeiro campo que tem que se atentar. Um pouco mais à direita a gente tem o modal. Hoje a gente emite tanto modal rodoviário como aquaviário, certo? Então, pode assinalar a sua opção. E aqui ao lado a gente tem a UF inicial, que é o F onde está iniciando esse transporte, iniciando o carregamento, certo? Vou assinalar aqui como Mato Grosso. Abaixo a gente tem o campo de rodoviário. Esse campo de rodoviário é obrigatório para prestador de serviço de transporte. Então todo prestador de serviço de transporte tem que preencher aqui o RNTRC e o contratante, certo? Quem está contratando esse serviço de transporte vai preencher as informações básicas dele, como nome ou razão social, CPF ou CNPJ. Também tem a opção de preencher o Vale Pedágio e o CIOT, mas eles não são obrigatórios, certo? Um pouco mais abaixo a gente tem o campo de produto predominante. Esse campo de produto predominante ele é obrigatório para ambos os tipos de emitente, certo? Então já vem marcado aqui com produto predominante. O próximo campo que tem é o tipo da carga, se é uma carga granel sólida, se é uma carga perigosa, certo? Ou até mesmo uma carga geral. Aqui na direita a gente vai colocar a descrição do produto, ou seja, o nome desse produto. Se tiver vários produtos você pode escrever como diversos, ou se tiver um produto único você preenche o nome desse produto. Um pouco mais à direita aqui a gente tem dois campos, que é o campo de GETIN, que é o código de barras, e o campo de NCM. Se você reparar, ele não tem um asterisco, então ele não é obrigatório, fica a seu critério preencher esses dois campos. Abaixo a gente tem o tipo de frete. O campo de tipo de frete pode ser preenchido ou com carga fracionada ou com carga lotação. E ele vai ser preenchido de acordo com o nosso carregamento, certo? Se a gente estiver carregando somente um documento, a gente preenche como carga lotação. Se a gente estiver preenchendo vários documentos, ou seja, no nosso transporte a gente está carregando e transportando vários documentos, é carga fracionada, certo? No carga lotação, ou seja, quando é somente um documento, a gente também é obrigado a preencher o CEP de carregamento e o CEP de descarregamento, não sendo necessário preencher a latitude nem longitude, somente o CEP, certo? Um pouco mais abaixo aqui a gente tem um outro campo, que é o campo de seguro da carga. Esse campo de seguro da carga, ele só é obrigatório para os prestadores de serviço de transporte, certo? Então aqui tem que assinalar quem é responsável pelo seguro. Pode ser o emitente do MDFE, porque quem está emitindo o MDFE pode contratar uma seguradora, ou até mesmo ele se é seguradora. Então ele vai, aqui no emitente do MDFE, tem que preencher o CPF ou CNPJ de quem está contratando e CNPJ da seguradora, bem como o número da apólice, né, o número da averbação também. Ou pode ser também responsável pela contratação. Esse responsável pela contratação quer dizer que uma outra empresa está contratando o seguro da carga.
Ou seja, ou o destinatário do transporte ou o remetente da carga que vai estar contratando essa seguradora. Então você tem que colocar aqui o CPF ou CNPJ de quem está contratando e aqui o CNPJ da seguradora, correto? Um pouco mais abaixo a gente tem aqui os campos de municípios de carregamento. Esse campo de municípios de carregamento, a UF que a gente preencher aqui tem que ser a mesma UF que a gente preencheu aqui na UF inicial, beleza? Então a gente vai colocar a UF e o município que a gente está fazendo esse carregamento. Colocou o município, a gente pode dar um OK para ele carregar. Eu aconselho vocês a fazerem dessa forma: preenche o município de carregamento e depois preenche o local de descarregamento, para depois ver qual é o percurso. Por quê? Porque eu só preciso preencher o percurso se os estados de carregamento e descarregamento não forem vizinhos. Ou seja, por exemplo, se eu estou carregando aqui em Mato Grosso e o meu descarregamento é em Mato Grosso do Sul, como os estados são vizinhos, eu não preciso preencher o F de percurso. Agora, vamos supor que eu estou carregando aqui em Mato Grosso e vou descarregar lá em Santa Catarina. Quer dizer que eu tenho um percurso que eu vou passar. Então, quais são os estados desse percurso? Mato Grosso já está aqui no carregamento, então eu não vou precisar repetir ele. Primeiramente, então, é Mato Grosso do Sul. Vou sair de Mato Grosso, vou passar em Mato Grosso do Sul, dou um OK. Depois de Mato Grosso do Sul, eu passo pelo Paraná, dou um OK para ele carregar. E depois eu chego em Santa Catarina. Então, eu não preciso repetir aqui no percurso nem o de carregamento, nem o estado de descarregamento, certo? Um pouco mais abaixo aqui eu tenho as informações do pagamento do frete. Essa opção ela é opcional para ambos os tipos de emitente, tanto para prestador de serviço de transporte como para não prestador. É opcional esse campo aqui. Se for necessário, você pode clicar em mais incluir pagador e preencher as informações do pagamento do frete, correto? Abaixo a gente tem um campo de veículo. Aqui no veículo a gente pode preencher a placa se o veículo já tiver cadastrado, ou clicar na lupinha para localizar um veículo, certo? Como a gente não tem um veículo cadastrado ainda, eu vou clicar aqui em inserir veículo, certo? Clicando aqui em inserir veículos, a gente tem que preencher algumas informações básicas do veículo. Essas informações, a maioria delas a gente consegue no próprio documento do veículo. Renavan, a placa do veículo, a UF da placa, a tara em quilos, que é o peso do veículo, certo? O tipo de rodado também é obrigatório, se é um truque, é um cavalo mecânico. O tipo de carroceria, se é uma carroceria aberta, se é uma carroceria fechada. E também o tipo de veículo, se é um veículo com tração ou com reboque, certo? Aqui abaixo a gente tem 3 campos que eles não são obrigatórios, que é o campo de capacidade que esse veículo tem de carga em quilos em metro cúbico e um campo de tipo de transportador. Esse campo aqui de tipo do transportador, ele não é obrigatório para frota própria, certo? Mas se o tipo de frota do veículo for terceiros, o tipo de propriedade for terceiros, a gente tem que preencher as informações do dono do veículo, certo? Todas as informações aqui abaixo. E a gente tem que preencher também qual é o tipo do transportador, certo? Mas se a frota for própria, a gente não precisa preencher, correto? Aqui abaixo a gente pode vincular um motorista nesse veículo, certo? A gente pode preencher o CPF e o nome desse motorista. Um recurso bem bacana que a gente tem no nosso sistema também, a gente pode preencher o WhatsApp do motorista aqui, e quando o documento for emitido, o motorista já recebe automaticamente no WhatsApp dele. Então você não precisa enviar o documento, não precisa imprimir. Preenchendo aqui, já envia automático, certo? Preencheu todas essas informações, a gente clica em salvar. Clicou em salvar, vai me carregar o veículo. Caso eu não tivesse vinculado um motorista antes ali no veículo, eu posso clicar em incluir motorista para incluir um motorista aqui mesmo, certo? O próximo campo
estamos chegando já nos últimos campos aqui do MDFE, é o campo de municípios de descarregamento, ou seja, os municípios que eu vou fazer o descarregamento das minhas mercadorias, certo? Então a gente tem que preencher o F de descarregamento e o município de descarregamento. É importante a gente falar que essa UF de descarregamento tem que ser obrigatoriamente essa UF final, que a gente preenche aqui acima. Então a gente pode incluir várias chaves em cada município, certo? Eu posso incluir outro município e aí eu tenho descarregamento em vários municípios, certo? Eu posso descarregar em vários municípios, mas eu não posso descarregar em estados diferentes, certo? Se eu tiver descarregamento em mais de um estado, eu tenho que fazer um MDFE para cada estado de descarregamento, correto? Ele está me pedindo CTE aqui embaixo, porque aqui em cima o meu tipo de emitente é prestador de serviço de transporte. Caso eu seja não prestador de serviço de transporte, ele vai me pedir para vincular aqui embaixo as notas fiscais, certo? Então eu vou preencher a chave das minhas notas fiscais, da mesma forma do conhecimento de transporte. Tem uma opção também, esse é o preenchimento manual. Eu posso usar o preenchimento automático, que eu posso importar os XML das notas ou dos conhecimentos de transportes que eu estou carregando, certo? Eu posso vir aqui em importação de notas fiscais e carregar os XML dos documentos que eu estou transportando. Se eu fizer isso, automaticamente o sistema já vai preencher as UFs, os municípios e já vai trazer a chave das suas notas fiscais, certo? Aqui abaixo são os totais. Aqui você vai colocar o valor total da sua mercadoria e também o peso bruto da sua mercadoria, certo? Somando todos os documentos que estão sendo transportados. Um pouco mais à direita aqui, o nosso último campo é o campo de informações adicionais. Aqui a gente tem informações adicionais do interesse do fisco, certo? Que são, o seu estado pode ou não ter alguma mensagem que é para sair de maneira obrigatória, alguma lei ou algo do tipo, certo? E informações do interesse do contribuinte. Aqui você pode preencher o número das notas que estão sendo transportadas ou algumas outras informações que é de interesse ou seu ou do seu destinatário final, certo? Então, por fim, a gente pode ou salvar o documento ou salvar e transmitir. Salvar, o documento vai ficar salvo ali na minha lista de documentos. Salvar e transmitir, eu já vou salvar e transmitir esse documento para a Cefaz, certo? Então, vou clicar em salvar. Ele vai me salvar o documento, certo? Eu tenho uma opção de transmitir o documento aqui pela listagem dos MDFEs. Então aqui na lista do meu MDFE eu posso clicar para transmitir. Eu posso clicar para consultar esse MDFE também. Caso eu clique em consulta, vai me abrir a tela do MDFE para eu ver todos os campos que foram preenchidos. Vou clicar aqui em emissão para voltar na tela. Também tem a opção de eu imprimir. Essa opção ele vai fazer a impressão na tela do documento e eu posso selecionar uma impressora ou salvar em PDF. Um pouco mais à direita eu tenho um recurso de enviar por e-mail e enviar por WhatsApp, certo? Lembrando que eu posso enviar para mais de um e-mail ou mais de um WhatsApp, separando por ponto e vírgula, facilitando bastante os processos. À direita a gente tem o botão de encerrar, certo? Sempre que o seu MDFE chega no final do transporte, ele já descarregou, você tem que fazer o encerramento desse MDFE. E também, por fim, o botão de cancelar. Caso você emitiu o MDFE incorretamente, esteja dentro do prazo ainda, você pode fazer o cancelamento desse MDFE, correto? Alguns recursos bacanas que a gente tem no nosso sistema também é o recurso de importar XML. Eu posso importar o XML de MDFEs que eu já emiti por outros sistemas, para eu ter um controle completo dos meus documentos. Eu posso fazer a exportação dos meus MDFEs. Eu exporto em lote o XML desses MDFEs emitidos. Tem a opção também de duplicar,
que é uma opção bem bacana para facilitar a vida de quem faz a emissão de vários MDFEs. É um recurso que o pessoal gosta muito e utiliza bastante. Se eu clico em duplicar, ele vai me duplicar o documento, certo? E eu preciso somente alterar aquilo que eu desejo. Ou, por exemplo, se eu faço a emissão para o mesmo estado todas as vezes, só muda o documento que está sendo transportado, eu posso duplicar, fazer a alteração dos documentos que estão sendo transportados e já transmitir o meu documento. Facilita bastante aí o processo de emissão. Esse então é o nosso módulo, né, de MDFE. Se você ficou ainda com alguma dúvida, você pode deixar nos comentários. A gente vai estar tirando a dúvida de todos, certo? Se você gostou, deixa o seu joinha e siga a gente no canal. A gente vai estar sempre postando os vídeos sobre as atualizações do sistema, sobre novos recursos. Então acompanhe a gente para você ficar sempre atualizado, beleza? Até a próxima, pessoal!